hoje de vocês estarem aqui conversando muito, participando da defesa da monografia de Josinaldo Souza de Queiroz, porque eu gravo o primeiro nome desorientando, mas o sobrenome praticamente não lembro. E feliz também por ele estar concluindo um trabalho com a documentação do Arquivo Histórico Tramarino, ao mesmo tempo a documentação do projeto Catálogo Geral de Documentos de História Indígena e Escravidão Negra no Brasil, manuscritos normalmente que a maioria dos alunos não trabalhando no século XVIII, né? E dizer que também é muito especial pelo fato de estar trabalhando temática que ainda estamos no Brasil valorizando e buscando cada vez mais trazer para a historiografia, né, para a prática da história e dar visibilidade a esses sujeitos e protagonistas que ainda até nos dias atuais lutam por esta memória que foi absolutamente invisibilizada durante muitos anos no nosso país. Então, tem um jovem negro que busca também revisitar esta memória, como diz Legoff, trazendo do monumento, né, para uma operação historiográfica que efetivamente deixe legado e que seja o início de um pontapé mais profundo para o futuro mestrado, quem sabe um doutorado. Então, agradeço imensamente à banca que está aqui presente, pessoas que reconhecidamente são comprometidas com as questões étnico-raciais, com as questões de movimentos sociais, né? Assim como eu sou também, são não só professores, mas ativistas, que eu acho que o professor de História tem que sair das discussões teórico-metodológicas e ir para a causa, ser agentes de transformação. Então, também homenageio o Luciano Queiroz, que está aqui, e o Janailson, que foi também um orientando e que está agora caminhando para o mundo acadêmico. Efetivamente, eu tenho certeza que não deixará o mundo do ativismo, da luta, né, para a inclusão étnico-racial no Brasil. Eu passo a palavra primeiramente ao Josinaldo, ele vai ter no máximo 20 a 25 minutos, tá certo? É bom se policiar, porque dá vontade de falar tudo e a gente não deve falar tudo, né? A gente deve até muito mais escutar a arguição dos membros das convidados. Então, passo a palavra a você com o seu trabalho de cerimônias gentílicas e supersticiosas, espaços de liberdade e repressão aos batuques africanos em Pernambuco do século XVIII. Agradecer à banca pela disponibilidade, sei das inúmeras obrigações de ambos que estão aqui, e aí por disporem de um momento, como o dia de hoje, para avaliar seu trabalho. Agradecendo à professora Jussiane por ter aceitado me orientar, dentro das inúmeras obrigações que ela tem, eu ter aceitado mais uma como essa, assim, não foi fácil, dentro dos percalços que a gente teve desde 2012 até hoje, para a conclusão desse trabalho. Então, o título do trabalho, Cerimônias Gentílicas e Supersticiosas, Espaços de Liberdade e Repressão aos Batuques Africanos em Pernambuco, no século XVIII. Bem, o que me motivou de início a pesquisar essa temática, em 2012, a professora Jussiane lançou um edital de um projeto chamado Catálogo Geral dos Manuscritos, Avulsos e Hipóteses referente à escravidão negra e história indígena, onde eu tive a oportunidade de fazer a seleção, consegui passar, e durante a primeira fase do projeto, consistia em rolar pequenos resumos, que chamamos de verbetes, e dentro desses verbetes que eu arrolava todas as tardes, referentes à capital de Pernambuco, um em específico me chamou a atenção, que era referente a uma denúncia sobre danças de escravos que faziam em praça pública. Durante a primeira fase do projeto, que foi cerca de 6 meses, esse verbete sempre atiçava a minha curiosidade, e volta e meia eu sempre pensava nesse verbete. E aí, na segunda fase do projeto, quando finalmente a gente teve acesso às imagens documentais, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás desse verbete, dessas imagens, e aí começou todo o processo de estudar a paleografia, de entender as escritas do século XVIII, o que é que elas se referiam, as palavras específicas da época, até que conseguimos as primeiras transcrições. Posteriormente, fomos problematizando ao longo de 2012 e 2013 o que viria a ser o trabalho que hoje eu apresento. O objetivo dele, seguindo essa ideia de novos olhares sobre a história da escravidão e dos homens e mulheres negros que atuaram como objeto principal do sistema escravista, o presente trabalho tem como objetivo, através da história cultural, mergulhar nos discursos políticos e religiosos
que tratavam das práticas culturais dos homens e mulheres cativos domiciliados na capitania de Pernambuco, no século XVIII. A fundamentação teórica que utilizamos, primeiro utilizamos o setor, utilizamos o conceito de tática e estratégia. O primeiro conceito, ou seja, o conceito de tática, a gente utiliza através da figura do escravo, ou seja, assim como o setor ele observa que o escravo é um homem ordinário, aquele que não tem um lugar institucionalizado, reconhecido pelo sistema religioso ou pelo governo secular, mesmo assim ele consegue agir no espaço do outro, sempre pondo em prática suas táticas contra as ações normatizadoras. Como vamos ver aqui no trabalho, essas táticas elas são empregadas tanto contra o discurso religioso quanto o discurso secular, baseado na figura do governador. E o outro que seria o conceito de estratégia, que seria a ação tanto da igreja quanto a ação do governo secular sobre essas práticas dos escravos, que eles chamam de batuques na documentação. O segundo conceito que utilizamos é da historiadora Elitaci Maria Muniz Correia, que utilizamos o conceito de interdependências, que podem ser entendidos como relações entre sujeitos distintos que dependem um do outro para levarem adiante ou não situações diversas no cotidiano das sociedades. E aí a gente vê esse conceito de interdependências operando muito entre o governador e entre os escravos. Apesar da documentação analisada não trazer nenhuma fala desses escravos, a gente vê constantemente uma preocupação do governador da capitania de Pernambuco em sempre tentar apaziguar ao máximo a situação deles com a igreja para que não haja nenhum conflito dentro da capitania. O terceiro conceito é da historiadora Cláudia Cristina Azevedo Atalá, que se chama Equilíbrio das Tensões. Se trata da manutenção do poder monárquico e que consiste fundamentalmente na capacidade de negociar. Vemos aqui esse conceito operar constantemente com o conceito de interdependências. E aí esse conceito ele também utilizamos ele para explicar a ideia do poder monárquico através dos seus tentáculos, ou seja, através dos seus súditos, como ouvidores, juízes, governadores, entre outros, que estavam ligados à administração colonial. O quarto conceito, procedência, através da Marisa Soares, que nos diz que a designação procedência identifica o processo de pertencimento dos escravos a um determinado grupo e que, de forma semelhante, também é utilizada para a afirmação da identidade étnica no interior de grupos, como agremiações leigas, por exemplo. Esse conceito a gente vai ver ele operar bastante no segundo capítulo, onde a denúncia que eu trabalhei na monografia, ela sempre especifica um grupo específico chamado grupos Mina, ou escravos da etnia Mina. Utilizamos esse conceito para demonstrar o porquê dessa denúncia. Ela se baseava especificamente a um único grupo, deixando de lado outros como grupos de Angola, Cabindas, entre outros, que existiam na capitania de Recife. Como questão de método, utilizamos o Orlandi para análise do discurso, analisando as fontes manuscritas, o discurso dela. Ao decorrer do texto, seguimos alguns aspectos da microhistória para a exposição dos detalhes contida na documentação utilizada. As fontes que utilizamos são três. Uma é um ofício do governador, que dava uma resposta a uma carta do Tribunal da Santa Inquisição sobre as práticas culturais africanas. O segundo documento é um ofício também do governador José César de Menezes, onde ele responde ao secretário da Marinha Ultramar sobre a ordem recebida de se proibir as danças dos escravos. E, por fim, utilizamos também um documento que está localizado num livro chamado Códice 583, que fala de alguns missionários que vieram para cá, que mais à frente eu vou mostrar. Então, o capítulo 1 ficou intitulado de Revisitando as Senzalas, Escravidão e Liberdade na Historiografia Brasileira. Ele foi dividido em três momentos. No primeiro momento, balanço historiográfico sobre a produção acadêmica acerca da escravidão no Brasil. Tratamos nesse primeiro tópico de fazermos uma recitação desde os anos 60 do século XX até 2012 sobre a produção, sobre o tema da escravidão negra no Brasil. E aí a gente começa fazendo desde os anos 60 da escola da USP com Fernando Henrique Cardoso, onde ele começou a lançar as primeiras teorias que diziam que o escravo era um sujeito coisificado, ou seja, não tinha meios cognitivos para viver fora do paternalismo, da relação de senhor e escravo. E aí a gente vai descrevendo essas transformações que teve dentro da historiografia da escravidão, onde, a partir dos anos 80, historiadores como João José Reis, Silvio Renaud Lara, Beatriz Maria Nisa Silva, entre outros, eles começam a criticar abertamente esse tipo de teoria do escravo coisificado,
mostrando que, para além dessas visões estereotipadas, existia um sujeito atuante do seu tempo e que também possuía os meios cognitivos que Fernando Henrique Cardoso tanto disse que ele não possuía, e que eles habitavam no espaço do outro, não era só da casa grande ou da senzala, ele tinha outros meios de se inserirem dentro dessa sociedade. No segundo tópico, analisamos especificamente as danças e batuques no espaço colonial e um pouco no espaço imperial também. E aí a gente vai trazendo a visão de como essas danças eram representadas na visão dos senhores escravistas, na administração secular e na administração religiosa. E aí sempre, qualquer prática cultural que fugisse à ideia da compreensão baseada no catolicismo europeu, eram sempre denominadas de cerimônias gentílicas, ou seja, cerimônias profanas, coisas de pessoas pagãs. E aí, sempre dentro da visão desses senhores, de documentos, de poesias da época, como Gregório de Matos, entre outras pessoas que se detiveram a registrar as danças e batuques nesse período, eles sempre falam como algo bárbaro, algo que era dito, algo que demonizava o cotidiano das pessoas e algo que afetava a consciência das pessoas que tinham contato com esse tipo de dança. E aí a gente traz uma série de historiadores como o João José Reis, o Paulo Dias, historiadores que vai trazendo essa memória das danças e dos batuques, e aí ele sempre vai problematizando como é essa ideia, tanto na visão religiosa quanto na visão do escravo. E aí ele coloca duas situações. A primeira que seria a de repreender sempre esses tipos de manifestações culturais, e a segunda que seria a de se permitir essas manifestações culturais como uma forma de controle social desses escravos. Tem um livro do século XVIII, escrito por um jesuíta que se intitula de Antonio, claro que é um pseudônimo. Ele falava que era necessário se permitir que os escravos folgassem, elegessem seus reis e fizessem seus combos, para que eles não se lançassem a distúrbios sensíveis e nem quisessem ter a ideia de levantes dentro da capitania. Então a gente sempre vê, tanto a administração secular quanto a religiosa, transitando esses dois lados, seja no lado da repressão, baseado nas ideias católicas, seja na ideia de controle social, permitindo que esses escravos tenham algum divertimento fora do contexto da escravidão. No terceiro tópico, nos detivemos mais próximo do que propomos dentro do trabalho, que seriam essas festas e outras práticas culturais africanas na capitania de Pernambuco. E aí a gente traz dois casos específicos que ocorreram no final do século XVII e início do século XVIII, que foram duas irmandades, uma da Vila do Recife e uma da Vila do Santo Antônio, ambas irmandades do Rosário e Homens Negros. Essas duas irmandades, elas têm coisas bastante curiosas. A primeira irmandade, a da Vila do Recife, mostra que em 1681 eles levariam às ruas cerca de 400 homens e mulheres. E dentro dessas pessoas que eles levaram às ruas, elegeram um rei e uma rainha, alguns súditos, e durante toda a semana eles apenas folgaram, brincaram e andaram pelas praças, exibindo suas espadas e adagas. O segundo caso, que é o da Irmandade da Vila de Santo Antônio, também é curioso. Ele mostra que em cerca de 13 anos, a Irmandade, do início de suas festas, ela possuía apenas 13 mil réis, e no final desses 13 anos, ela tinha cerca de quase 170 mil réis, ou seja, uma soma altíssima para a época do século XVIII. E aí é interessante observarmos esses dois casos. O primeiro, homens e mulheres sujeitados ao cativeiro, conseguindo barganhar espaços dentro da administração colonial, onde levam uma infinidade de pessoas a folgarem, a brincarem, a praticar seus rituais africanos. E o segundo, a grande quantidade de soma de dinheiro que essas irmandades também poderiam barganhar, seja da própria administração religiosa secular, seja de esmolas ou de ajudas de terceiros ligados às irmandades. O segundo capítulo, intitulado 1779, o ano em que o Santo Ofício denunciou os presos do Gentil de Angola, dividimos em 5 tópicos. O primeiro, Santo Ofício e Administração Colonial, 2 visões sobre danças e batuques. E aí a gente começa especificamente a analisar os manuscritos que propomos como fonte para o trabalho. E aí a gente traz uma carta que foi endereçada ao governador de Pernambuco, José César de Menezes,
onde o mesmo era denunciado pelo Santo Ofício de que ele permitia atos profanos, entre aspas, dentro da capitania de Pernambuco. E aí ele recebe essa denúncia, 2 meses depois ele escreve uma cópia da carta e manda a resposta dela, tanto para o Tribunal do Santo Ofício, quanto para a rainha, Dona Maria I. E aí ele vai dizendo que essa denúncia que foi feita contra ele era uma denúncia falsa, caluniosa, que se baseava em boatos falsos e que a rainha deveria primeiro procurar saber o que realmente havia acontecido dentro da capitania. E aí ele vai falando de vários argumentos dentro da denúncia que, segundo ele, eram falsos. Por exemplo, ele dizia que os rituais que eram considerados profanos eram rituais católicos com aparência africana. E aí vai seguindo toda a carta e diz que ele tinha um coração inteiramente católico, mas que não poderia permitir nenhuma forma de repressão, mesmo essa sendo feita pela Igreja Católica na sua administração. O segundo ponto, escravos mínimos, tráfico em Pernambuco no século XVIII, tratamos de fazer um pequeno mapa no capítulo de como esses escravos que eram denunciados pelo Santo Ofício da etnia mina, qual era o motivo especificamente de serem esse tipo de escravos. Analisamos dentro do pequeno capítulo, do pequeno tópico, que esses escravos eles tiveram uma baixa de importação, dado a mecânica e a lógica escravista do século XVIII, e aí problematizamos nesse tópico especificamente porque esses escravos da etnia mina eram eles os únicos, ou pelo menos os únicos denunciados pelo Santo Ofício. E aí tem a Maria Beatriz Soares, ela diz a seguinte coisa: no Rio de Janeiro, os escravos de Minas, por serem a minoria, eles acabavam sendo relegados à margem das irmandades, das agremiações, entre outras formas de práticas culturais instaladas pelos africanos e os negros nascidos no Brasil. Então, já que eles eram afastados, entendemos que provavelmente isso também acontecia aqui em Pernambuco, pelo fato de serem um grupo minoritário, eles acabavam criando um sentimento de procedência, que é o que ela chama de procedência, onde criavam grupos especificamente de escravos minas e onde eles davam continuidade às suas práticas africanas. No terceiro ponto, Tentáculos da Rainha, José César de Menezes, a extinção do poder real, discutimos basicamente a relação que havia entre a rainha e o governador, ou os seus súditos, né? E aí a gente opera muito com o conceito de interdependências, onde a gente mostra que constantemente, apesar da rainha, ela sempre pediu uma coisa, o governador ele sempre tinha uma outra saída, ele sempre tentava fazer o contrário do que ela pedia, porque ele julgava que isso era o melhor para o governo. E aí entra a ideia de que, apesar do governo da rainha ser central e centralizador do poder, mostrava-se que ele não era tão sólido assim, era fragilizado. A partir do momento que temos um governador ligado à administração secular, que burla algumas ordens para poder controlar a capitania, segundo a sua visão, da melhor maneira. O quarto tópico, repressão e controle social, o Santo Ofício e a tentativa de controle em Pernambuco. A gente tratou especificamente de como o Santo Ofício ele se valia do discurso ortodoxo da Igreja Católica para tentar controlar e reprimir todos os espaços festivos que fugiam à ideia do catolicismo europeu. E aí, dentro do capítulo, a gente mostra uma série de trechos do documento, onde o presidente do tribunal, Antônio Veríssimo de Lares, ele vai sempre mostrando argumentos, segundo ele, justos e eficazes, para que essas danças fossem proibidas, mesmo que para isso tivesse que repreender de forma ostensiva, como ocorreu em 1778, onde 4 missionários acabaram adentrando casas dos promotores das danças e acabaram quebrando todos os seus instrumentos. E aí a gente vai mostrando uma série de falas dele, fazendo análise do discurso, de como ele se pautava na ideia repressiva, segundo o seu discurso ortodoxo. O quinto e último tópico, caminhando para o desfecho, Dona Maria dá seu veredito. E aí surge sempre a pergunta: o que aconteceu com as danças? Quais foram o destino dela? Infelizmente a documentação não traz um desfecho para o que ocorreu com esse caso. Apenas temos uma carta do governador
que endereçava a rainha dizendo que iria, pouco a pouco, tentar acabar com esses costumes. Adiantamos um pouco para o século XIX, exatamente para o ano de 1815, onde encontramos um governador, esse contrário às danças e outras práticas culturais africanas, chamado Caetano Miranda Pinto. Em um pequeno trecho que identificamos na documentação, ele diz a seguinte coisa: permito que se façam ajuntamentos de escravos apenas durante o dia, apenas para brincar. Isso eu não vou repreender. Outras formas de festejos fica vetado pela minha jurisdição. E aí o que é que significa no discurso dele? Se ele apenas disse que brincar era permitido, subentende-se que todas as outras formas de práticas culturais ainda eram repreendidas. Então isso nos traz algumas elucidações de que essas danças proibidas, teoricamente proibidas no final do século XVIII, precisamente no ano de 1780, elas ainda eram contínuas e sempre eram feitas, sejam à noite, sejam nas igrejas, sejam em terreiros ou em outros locais que os escravos se utilizavam. Como considerações finais, dentro do trabalho, visualizamos a inserção de sujeitos escravizados nos espaços teoricamente destinados à elite. E aí dentro do trabalho a gente vai mostrando, a partir da documentação, que esses escravos, segundo as denúncias, eles faziam suas práticas culturais nas vilas e praças públicas e era de conhecimento não só do governador, de religiosos, mas de todas as pessoas que por ali transitavam, e isso mostra a influência que esses sujeitos tinham, podendo barganhar seus espaços, mesmo à revelia da administração. Segundo, notamos a influência das irmandades nos espaços públicos e nas práticas de sociabilidades. Através das irmandades conseguimos identificar como esses homens e mulheres negros relegados ao cativeiro, eles conseguiam sempre se inserir na ótica do cotidiano da colônia, praticando suas festas e sempre criando relações de sociabilidades. A terceira coisa que identificamos é o batuque como forma de liberdade. Alguns historiadores, como Queiroz Matoso, ela sempre afirmou que o escravo ele só adquiria sua liberdade quando ele conseguia sobreviver à alforria ou quando ele fugia, cortava relações com o seu senhor. Notamos que não era só esse tipo de liberdade que os escravos possuíam. O próprio ato de folgarem, de terem um governador que era pró às suas práticas culturais, mostram que eles tinham sim espaços de liberdade, mesmo que subjetivos e mesmo que por um curto espaço de tempo, nos dias de domingos e dias santos. E por último, vemos as negociações simbólicas através das práticas culturais africanas. Vemos sempre dentro do discurso do governador, ele sempre muito preocupado com a ideia do que os escravos eles podem causar se for proibido os festejos deles. E aí a gente vê, apesar do escravo ele estar silenciado na documentação, percebemos que essa pressão simbólica se dava pelo fato da influência que eles tinham pela sua maioridade numérica dentro da colônia e do que eles poderiam causar, desde levantes, como houve outras capitanias do Brasil, da administração de Portugal, assim como influência na economia, violência nas ruas, entre outras coisas. E a gente sempre vê essa dupla relação que existia entre a administração secular e os escravos. Aqui é a bibliografia.